Segundo vídeo do dia 2, dois vídeos. E eu sou o Gabriel Amaral, jornalista por formação em Tricolor de Coração. Esse aqui é o canal Raiz Tricolor. Se você não entendeu porque eu falei segundo vídeo do dia, é porque eu lancei um outro vídeo, onde eu falo da contratação da base do Fluminense, né? A questão do Fluminense Vamos lá, contratação da base é uma frase engraçada, né? Porque o Fluminense não está contratando o Wellington, ex-Atlético Paranaense, ex-Vasco, ex-São Paulo, para poder apostar na base. Eu considero isso uma contratação da base. Mas este vídeo aqui, na verdade, é sobre Kaique, jogador de 17 anos, a gente pode dizer, né? Sub-17, principalmente, como destaque, e que foi eleito por uma página especializada em talentos, né, de futebol jovens, né? A Football Talent Scout, como o melhor sub-17 do mundo. E eu preciso esclarecer alguns pontos para você, colocar a minha opinião e te dar essa notícia, beleza? Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos embora pro vídeo. Interessante destacar que Kaique, jogador do Sub-17 do Fluminense, é um jogador prodígio, já há um bom tempo, né? O Fluminense já vem destacando, a gente já vem destacando isso e etc. Mas no Campeonato Brasileiro de 2020, o campeonato da categoria, ele, Kaique, foi não só artilheiro da competição, fazendo, olha, do Sub-20, né, 2020, o Sub-17. Eu sempre confundo quando eu vou falar Sub-20, Sub-17, etc. No Campeonato Brasileiro de 2020, no Sub-17, ele foi artilheiro fazendo 12 gols. Ou seja, e fez gol tanto na ida, na final, no jogo da Ilha do Governador, e fez gol na volta também, no jogo da Arena da Baixada. E, ou seja, é um dos grandes destaques da geração e fez gol em final. É óbvio que isso chama a atenção dessas páginas estrangeiras. E é por isso que eu falo da importância de quem até às vezes fala assim, caguei para título na base, quero importância no profissional e etc. Mas olha como o mercado lá fora também olha. E assim, desculpa afirmar, né? Mas uma possibilidade do Fluminense subir um degrau em alguma coisa passa por encaixar 3 vendas da base. Porque dinheiro de outro lugar, aparentemente, não vai vir. Pelo menos não vai ser nessa gestão que a gente vai ter uma ideia ótima para poder sair do lugar. Não me parece ser, né? Tipo assim, que vai vir uma grande mudança e etc. Vai ser se a gente conseguir, ao invés de fazer 80 milhões de venda, fazer 200 milhões. Me parece ser essa a nossa chance de subir um degrau. E Kaique só foi indicado para essa votação por causa disso, é claro, porque foi o campeão, foi o destaque do time campeão, né? Senão não estaria tanto no radar assim. E ele venceu a eleição com outros 3 jogadores. O atacante Youssoufa Moukoko, confesso que não conheço, que é do Borussia Dortmund, assim como o outro, que é Jude Bellingham, também do Borussia Dortmund, e Ronaldo Camará, do Benfica. Foi Kaique, esses 4 que disputaram uma votação que foi aberta no Twitter. E aí, meu amigo, brasileiro, tricolor, foi lá votar no brasileiro e Kaique ganhou 40%. Então, assim, não é também que ele é o melhor do mundo por uma avaliação de um scout, etc. Não, o scout botou ele entre os 4. A torcida do Fluminense botou ele como melhor. E isso, a gente tem que falar sobre o que isso pode ter de influência. Por exemplo, um ponto que é muito polêmico que eu posso colocar aqui vale vender Kaique agora? E aí? Eu até fiquei em silêncio para poder te dar um tempinho para pensar. E por que essa pergunta? Se vale vender agora, nesse momento. Agora que eu tô falando é agora. Janela agora, ele tá com 17 anos, vai fazer 18 ao longo do ano. Fluminense vende, quando fizer 18 vai. Depende. Se a gente lembrar, João Pedro foi vendido por um valor não tão alto, né? Óbvio que tem uma distorção no valor, porque João Pedro foi vendido em euro, o euro subiu muito, etc. Ele tem uma quantidade de metas lá para atingir no Watford, etc, etc, etc. Mas foi vendido ali por cerca de 2 milhões e meio de euros, uma parte do valor, né? Enfim, vai completando outras partes do valor, mas o básico ali inicial era esse. Vou até conferir aqui exatamente o valor a qual ele foi vendido. Mas, enfim, João Pedro, quando foi vendido, foi exatamente no mesmo modelo que Kaique.
Não que Kaique esteja sendo vendido agora, mas foi Fluminense jogando final do Campeonato Brasileiro, era a Copa do Brasil Sub-17, tinha jogado, na verdade, perdeu até para o Flamengo, mas antes disso, o Fluminense já tinha vendido o João Pedro, antecipado o valor e uma parte do valor para poder pagar salário em 2018. E a gente está vendo que não adiantou tanto essa questão dos salários. De qualquer forma, o Fluminense, quando poderia vender agora Kaique, a suposição que eu dei, que provavelmente você respondeu não, é porque Kaique tá jogando muito. Kaique tá jogando muito. Muito, muito, muito na base, no Sub-17. Aí o Galo começou a cantar no meio do vídeo. Kaique tá jogando muito, mas ao mesmo tempo, a gente pode dizer também que, apesar dele estar jogando muito agora, nada vai dizer, enfim, garantir que ele vá continuar jogando bem até o final da base. Sub-17 é o Sub-17, Sub-20 é Sub-20, profissional é profissional. E olha que o Fluminense é um dos times que tem muita história em relação a jogadores que era para ser isso tudo, e foi piorando, e acabaram não se tornando isso tudo. A gente pode falar desde jogadores que chegaram a ir para a Europa e render, e render em termos, né, de ir para a Europa e acabar não se tornando isso tudo, como foi Marlon, mas que se tornou alguma coisa, se tornou um jogador, e a gente pode falar de grandes flopadas, para usar a palavra do momento aí, que a gente pode falar de Toró, não Toró de São Paulo, para quem não lembra, pesquisa aí, Toró, Fluminense, para lembrar. Lene, que sem dúvida para mim está nas 5 maiores do Brasil, né? Lene, que chegou a ter um destaque no profissional ainda, né? No caso de Lene. Mas assim, outra grande flopada também. Se a gente for pegar mais recente, Matheus Pato era esse caso. Matheus Pato foi artilheiro de Campeonato Brasileiro Sub-20, esse que eu já citei aqui várias vezes, de 2015. Enfim, tem uma série de jogadores que eram a grande revelação. Teve o caso de Michael também, né? Se a gente parar para pensar que Michael foi um problema fora do campo, e eu acho que enfim, não cabe tanto nessa análise aqui. A gente teve várias promessas, assim, já que estouradas na base e que não renderam. Se a gente for lembrar também, teve uma dupla que chegou a jogar copinha, que foi Paulinho e Pedrinho. E os dois hoje estão, um tá no time pequeno do Brasil, o outro tá no time pequeno do Portugal. São joias que a gente valorizou, às vezes ganha eleição, não sei o que lá. E no fim das contas, no profissional não acaba não rendendo. A minha pergunta, o meu questionamento, isso eu tô só dando motivo, não tô falando a minha opinião aqui, tô só dando motivos, a venda de João Pedro, como eu falei, foram 2,5 milhões de euros, né? Mas tinha 7,5 milhões em bonificações, enfim, e o Fluminense, no final das contas, acabou nem recebendo toda a bonificação, mas enfim, foi feita ali, vamos botar por 8 milhões de euros, que foi mais ou menos o que o Fluminense recebeu. Talvez se o João Pedro tivesse sido vendido depois daquela sequência de gols, o Fluminense vendesse por muito mais, isso com certeza. Mas também, se o Fluminense não vendesse logo naquele momento, final de ano de João Pedro foi muito ruim. Talvez o Fluminense não conseguisse vender. Olha o caso de Marcos Paulo. A verdade é que jogadores de futebol é uma gangorra. É uma gangorra. E Kaique está no topo da gangorra. Ainda não tem jogo no profissional, ainda é inexperiente. Ok, nem usamos. Mas se você não viu, vai lá ver quando eu falo do título, o vídeo que eu faço aqui do título do Sub-17, e eu faço lá um ponto, assim, que é importante. Existem jogadores na base que ou a gente vai fazer uma engenharia financeira gigante, como o Santos fez para Neymar, por exemplo, para poder ficar com eles 2 anos além do que a gente deveria ficar, ou são os jogadores para vender. É o jogador para vender. Kaique me parece ser isso. O jogador para vender. É o jogador que, olha, nem adianta se apegar, porque é o jogador para vender. E outros jogadores, que é como, enfim, vai lá ver o vídeo que eu cito, que são jogadores para a gente usar. Porque a gente não consegue usar os melhores do mundo aqui. Será, e aí eu quero te fazer esse questionamento, que já valeria vender uma proposta por 20 milhões de euros, 25 milhões de euros, que é, por exemplo, o que o Real Madrid pagaria ali por volta disso para poder pegar Pedro, né? Quando Pedro teve aquela lesão no joelho, a proposta do Real Madrid era em torno disso, 20, 25. Uma proposta por 20 milhões de euros hoje para Kaique. Valeria recusar ou valeria aceitar? Porque é 20 na mão, ou 30, ou 15, ou 5, ou 2 voando. E aí? Você acha que valeria a pena vender? Quero ouvir a opinião de vocês.
Enfim, gostaríamos muito que Kaique voasse com a camisa do Fluminense. Jogasse muito, título de Copa do Brasil, de Libertadores, tudo com ele, com a 10, jogando muito. Mas a gente sabe, isso não é o objetivo da vida de Kaique. Você fala, qual é o objetivo de sua vida? É até ir pra Europa, não é? Isso não é tão possível com a atual forma do Fluminense de gerir o dinheiro, que é o que diferencia a gente do Botafogo são as vendas de Xerém, financeiramente. É basicamente isso. A gente consegue vender 80 milhões, o Botafogo sofre para poder vender um quarto, um quinto disso. E aí? Quero ouvir sua opinião. Valeria vender Kaique agora, se desfazer de um garoto, ganhar um bom dinheiro, fechar as vendas, não nem botar 20 milhões de euros não, os 85 que o Fluminense precisa vender no ano. Já garante logo um Kaique, nem sabe o que vem pela frente, nem usa o garoto direito. Mas garante o dinheiro e o que vier é lucro, ou tentar usar o garoto e vai que ele joga muito e a gente vende por mais ainda. Diz aí. Saudações tricolores, até a próxima. O Galo até parou de cantar, hein? Valeu.